Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de história. E o tema da nossa aula de hoje será nazifascismo. Pegue o seu caderno, seu lápis, sua caneta, o seu material de estudos e vem comigo! Muito bem, vamos iniciar a nossa aula de hoje com o tema nazifascismo. Nas aulas anteriores estávamos abordando o contexto da Primeira Guerra Mundial e também da chamada Revolução Russa, a primeira experiência socialista enquanto forma de organização política e econômica implementado na história conforme a tradição do século XIX, que vai mudar completamente o quadro geopolítico internacional. Com o término da Primeira Guerra Mundial, nós temos um intervalo. Este intervalo é o intervalo que preparará o terreno para a eclosão da Segunda Guerra Mundial, tema das nossas próximas aulas. Então hoje vamos nos concentrarmos nesse intervalo, nesse período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que é o período fundamental para entendermos o surgimento de doutrinas políticas extremistas, né? Consagrando assim no chamado nazifascismo. Então esse intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a historiografia vai batizar de período entre guerras, que vai de 1818 a 1939. Então veja que são datas simbólicas, porque marca aqui o fim da Primeira Guerra Mundial, um Tratado de Versalhes, que impôs duríssimas sanções sobre a Alemanha. Essas sanções gerará um sentimento de revolta, de vingança e de ressentimento, né, e que vai dar o caldo cultural para o surgimento de ideologias extremistas. E 39, que é o início da Segunda Guerra Mundial, com a invasão nazista em 1º de setembro na Polônia. Então, nesse período entre guerras, né, que é o período de intervalo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ela é caracterizada por um período de crise do capitalismo mundial. Entre 1925 inicia uma recessão econômica fortíssima na economia estadunidense, culminando com a crise de 29, a maior crise capitalista vivenciada na história até então, dando, portanto, espaço para uma série de questionamentos às democracias no mundo, especialmente democracias pouco maduras, pouco consolidadas e que vão ser vítimas de ataques externos, né, gerando, portanto, uma crise profunda nas democracias, especialmente da Alemanha e da Itália. Esse questionamento, esses ataques vão se dar em razão do surgimento de ideologias extremistas, que ainda que pregasse uma perspectiva econômica capitalista, mas pregavam uma forma de Estado extremamente ditatorial como forma de conduzir a sociedade. Então é uma forma de preservar o capitalismo, mas sobre uma condução ditatorial, autocrática, né? E nesse caso aqui totalitária. Então essas ditaduras, né, vão ser produto, né, dos regimes totalitários que vão graçar sobre toda a Europa nesse contexto. Então, já que falamos do termo totalitarismo, vamos entender o que significa esta palavra. Vocês, estudantes, né, do terceiro ano, preparando aí para o Enem, é fundamental vocês dominarem os conceitos historiográficos
porque são esses conceitos que geralmente serão cobrados nos exames, especialmente o Enem. Então, o totalitarismo é um conceito importantíssimo, tratado não só por historiadores, mas por cientistas políticos, sociólogos, geógrafos, né? E que é importante vocês terem o domínio desse conceito. O que é o totalitarismo? O totalitarismo é um sistema político, né, ou uma forma de governo, que proíbe partidos de oposição, então ela é contra a liberdade, né, que restringe a oposição individual ao Estado e as suas alegações e que exerce um elevado grau de controle, olha a palavra-chave aqui, na vida pública e privada dos cidadãos. É considerada a forma mais extrema e completa de autoritarismo. Então, as ideologias totalitárias, elas visam uma ideia de um Estado extremamente poderoso e que exerce um poder imenso sobre a vida social e sobre a vida individual de cada cidadão do país. Então veja que interessante que a expressão Big Brother, embora hoje muito utilizada nesses reality shows, né, entretenimento, a expressão Big Brother é uma expressão que surgiu de uma experiência totalitária, ou seja, a ideia de um Estado que vigiava a vida privada de cada cidadão. Então, o totalitarismo lembra um super-estado que impõe com violência, força, as suas ideologias, os seus interesses sobre a vida dos indivíduos, a vida social. Então, o totalitarismo ela questiona as ideologias liberais, essa imagem do indivíduo, e ela é totalmente diluída por uma perspectiva extremamente de uma coletividade forçada. Então, as características de um Estado ou de um regime totalitário. É necessário ter uma ideologia extremista que justifique essa ação violenta do Estado. É importante sempre ter a ideia de um inimigo comum, né? Há um inimigo que quer atacar a pátria, né? Então, por isso, os discursos são voltados para a crítica contra esse inimigo às vezes imaginário, mas que é importante produzir a ideia de um inimigo como forma de manipular as massas, né, sobre um perigo externo, né, o que justifica, portanto, a ideia da força interna. A ideia de um partido único, então a liberdade política não existe mais, todos os cidadãos são conduzidos por um único partido. Esse partido é conduzido por um super líder que tem poderes extremos, né? Esse líder tem carisma, esse líder é cultuado, né? Sem esse líder a pátria pode ser destruída. Então há um culto à liderança do grande líder, um nacionalismo exacerbado, né? A propaganda que é sistematizada na vida social por meio do cinema, dos meios de comunicação. No caso aqui nós estamos na década de 30, né? O rádio vai ter um papel fundamental, uma visão de terror, então não há liberdade, qualquer tipo de questionamento, de oposição, a resposta do Estado é com violência, encarceramentos, prisões arbitrárias e execuções sumárias, né, em campos de concentração. A vida social controlada por um militarismo exacerbado em todas as instituições da sociedade e a eliminação da individualidade. Então, essas características são as características de um regime totalitário. Então, vamos ver as experiências totalitárias aqui agora, né? Então, nós temos o nazismo na Alemanha, né? O partido nazista vai ter uma grande influência na vida social e política, né? E vai chegar ao poder em 33, né? Então, os elementos da ideologia nazista. A ideologia nazista incorporava uma base ideológica antissemita. Então, no caso aqui, vai colocar um ódio sobre os judeus, né? Os judeus serão perseguidos
mortalmente pelos nazistas, né? O nacionalismo extremado, uma ideia racista, ou seja, de que apenas os arianos que formaram o povo alemão é a raça superior e que qualquer outra cultura deva ser controlada e até mesmo em certo momento eliminada, como no caso dos judeus, né? Eliminado fisicamente, né? A ideia de pureza racial é uma coisa muito forte na visão nazista, né? Incorporava uma visão antimarxista é contra as ideias do filósofo alemão Karl Marx, que tinha uma ideia socialista, né? Antiliberalista, então, anti a ideia de liberdade individual, né? Toda força ao Estado. Uma sociedade militarista, né? Então os nazistas vão militarizar toda a sociedade, as instituições do Estado, e a exaltação da guerra. Então, elementos fundamentais que vão dar início à Segunda Guerra Mundial, né? Então, aqui nós temos a figura do grande líder da experiência totalitária alemã, que vai ser Adolf Hitler, o líder do grande partido nazista da sua época. Veja um pouquinho da performance de Hitler nos comícios nazistas. Euch ihre Blicke weise ich, mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft. Sein Sowjetzeichen soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Então aí vocês puderam perceber, né, a ideia do grande líder, da exaltação das massas, um líder infalível, um líder que é quase que um deus na vida social, né? A suástica nazista era o símbolo, né, da ideologia do partido nazista, e aqui a ideia de uma militarização da vida social. Aqui nós temos as chamadas tropas de assalto, a SS, era muito comum, desfiles, né? Toda uma teatralização como forma de demonstração de força da ideologia nazista sob o comando de Adolf Hitler, que é o responsável por iniciar a Segunda Guerra Mundial. A outra experiência que nós temos é na Itália, o chamado fascismo ou fascismo, né? O fascismo também é uma ideologia totalitária, era comandada pelos chamados camisas negras, né? O fascismo na Itália foi conduzido por Benito Mussolini, né, que criou o chamado Fasci Italiani de Combattimento, né, que era o Fascio Italiano de combate, que era uma tropa, né, paramilitar que pregava ideias racistas, totalitárias, nacionalistas, antidemocráticas, e que vai tomar o poder na Itália com a chamada Marcha sobre Roma em 1922, né? Então havia a ideia de uma raça italiana pura, né, que relembrava os tempos de Roma, e há uma vida totalmente militarizada, a ideia de um inimigo comum, né? Os marxistas, os comunistas eram os inimigos da pátria, um Estado poderoso, de partido único, sob o comando do grande líder, o Duce, né? Benito Mussolini. Veja um pouquinho da performance discursiva de Mussolini. Questo era il passato, ma noi fascisti non viviamo sul passato. Noi siamo tesi verso l'avvenire e sentiamo come una creazione della nostra volontà attesa dello spasimo della vittoria. Então, novamente, vocês puderam perceber, né, a ideia de massa, as massas manipuladas, controladas, né, de forma como corpo pelo grande líder, né, que conduz a pátria. Aqui nós temos o símbolo do fascismo, né, a ideia de esses gravetos aqui, né, essas madeiras lembra, portanto, lenha, que é o povo, essa corda que amarra, que dá força ao Estado, e o machado, que lembra
a força militar, né? Aqui a famosa marcha sobre Roma, que é a parada militar que faz com que a combalida democracia italiana seja derrubada e haja a ascensão do poder de Mussolini sobre a Itália, né? Então, com isso, nós temos dois líderes totalitários que vão tomar a dianteira na Europa a partir da década de 30, né? Adolf Hitler, o Führer, na Alemanha, e Benito Mussolini, il Duce, na Itália, né? Eles vão reorganizar a economia, rearmar todas as forças militares, vão desobedecer o Tratado de Versalhes e vão preparar, portanto, para a Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então nós temos aqui o Pacto Nazi-Fascista. Então o nazismo, né, e o fascismo vão trazer muito sofrimento, muita dor, né, muita perseguição e muita guerra nesse contexto. Então a aula de hoje foi fundamental porque aqui explicamos os elementos fundamentais que vão preparar o terreno da Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham entendido o conceito de totalitarismo, as experiências italianas e alemãs por meio do fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, né? Leia o material que está postado na plataforma, faça os exercícios, qualquer dúvida me procurem, estou à disposição. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.